E se alguém dissesse pra você que você é o amor da vida dessa pessoa? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Kathleen e esse aqui é o meu canal. Se você ainda não conhece, tem outros vídeos aqui que estão disponíveis para vocês estarem acompanhando e conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração e que eu desejo compartilhar com vocês para que a gente caminhe junto e cresça junto. Aqui, ó. Sem soluções. Hoje eu queria falar com vocês sobre a pessoa que mais ama você nesse universo. Eu não sei se você é cristão, ou se você é novo na fé, ou se você ainda não conhece Jesus. De qualquer maneira, esse vídeo é para todos nós. A gente conhece, eu conheço Jesus desde a infância, e esse vídeo também é para mim, um lembrete para mim. E eu queria estar compartilhando com vocês sobre o amor de Deus por nós. Esses dias semana passada, eu estava refletindo sobre o amor de Deus e eu estava pensando em levar meu filho na escola e voltando da escola eu fiquei assim, e se alguém chegasse e dissesse, tipo, que te ama muito. Eu sei que quando a gente pensa, né, alguém você diz que me ama, bem, mas eu não consigo sentir o amor da outra pessoa, né? Eu sinto o que eu sinto de amor pelos outros, né? Não necessariamente o que os outros sentem por mim. Mas se a gente conseguisse ter uma breve noção do quanto somos amados por alguém, em que essa pessoa se entrega completamente por nós, ou faz, como posso dizer, pensa na sua linguagem do amor, tá? Se você sabe qual é a sua linguagem do amor. Ou o que faria você se sentir mais amado no mundo. Que atitude faria você se sentir mais amado no mundo? Por alguém, né? Se você conseguisse perceber e sentir esse amor ou essa noção que você tem de alguém que te ama muito, ou se você viveu já isso, né, com a sua família, com pai, mãe ou avós, multiplica esse maior amor que você sentiu já na vida, ou pensaria, ou a noção que você tem sobre sentir e se sentir amado assim, e multiplica por milhões, 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 e você vai ter uma breve noção sobre o amor de Deus na sua vida. Ou se você é pai e mãe, quando o amor que você sente pelo seu filho quando ele nasce, ou o amor que você tem pelo seu filho, sabe? Aquele quando a gente vê eles pela primeira vez e quando eles vão crescendo, se desenvolvendo, a alegria que a gente sente por cada etapa que eles vão se desenvolvendo pelas primeiras vezes e o amor que a gente tem por eles, sabe? Eu acho que o amor que a gente sente pelos nossos filhos é uma breve noção sobre o amor que Deus tem por nós. O amor dele é gigante. E eu acho que eu tô aprendendo também. Eu cresci no lar cristão e desde pequena eu sempre escutei sobre o amor de Deus. O versículo que eu quero ler com vocês aqui é o livro de João, no capítulo 3, versículo 16. Se você é cristão, você conhece muito bem esse versículo. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que até deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele creia não se perca, antes tenha vida eterna. Porque não enviou Deus o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Eu cresci ouvindo, né, esse versículo, em escutar muito, eu acho que até se você é cristão, você já deve ter escutado isso. E o que eu acho mais legal nesse versículo, que me chama muita atenção, é que Deus fala assim, ó. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Então, aqui frisa muito em que Jesus não veio acusar os nossos erros ou falar sobre as coisas que a gente faz errado. Ele não veio fazer isso, ele não veio nos acusar, ele veio nos salvar. E tanto que, quando a gente observa a vida de Jesus, ele caminhava com pessoas que eram consideradas impuras pela sociedade, pessoas que faziam coisas erradas. Tanto que os mestres da lei, eles ficavam indignados com Jesus, que caminhava com os pecadores, né? Como eles são chamados.
Então, os mestres da lei eram as pessoas que se consideravam santas, que eles sabiam toda a lei, né? Caminhavam no caminho certo, digamos assim, né? Eles sabiam a lei, faziam as coisas corretas, mas o coração deles estava distante do Senhor, né? Então, quando a gente olha para Jesus que andava com os pecadores, ele fala, até Jesus fala, né? O médico, né, atende as pessoas que são doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para quem estava doente. Então, ele responde isso até para um fariseu. Então, o que a gente pode aprender com isso é que Jesus não veio para te acusar. E se algum momento, você que não conhece Jesus, né? Se algum momento você já sentiu esse tipo de acusação referente ao que você viveu, ou ao que já aconteceu com você, né? E isso te impede de sentir o amor de Deus por você. Por favor, esqueça isso. Esse não é o amor de Deus, esse não é Jesus. Ele não vai te acusar, ele não vai te tratar como uma pessoa ruim. Ele te ama muito, muito mais do que você imagina. E ele deseja estar com você. Quando a gente pensa sobre a salvação, a gente pensa, tá, Jesus me salvou. Beleza, mas me salvou do quê? O que eu tô precisando ser salvo que nem eu sei? Ou quando as pessoas dizem pra você, você nasceu pecador, né? De fato, nós todos nascemos pecadores, mas nós somos pecadores porque nós já temos a natureza pecaminosa dentro do nosso coração, né? Eu consigo, depois que eu me tornei mãe, eu consigo ver muito mais isso. Às vezes eu olhava, olha para um bebê, e fica assim, é um inocente, como assim ele tem pecado, né? Ou como assim ele já nasceu com isso? E a gente vai vendo os nossos filhos se desenvolverem, eu falo por mim, e eu já vejo no meu filho algumas atitudes ruins. Eu já vejo intenções ruins no coração dele, sabe? Então eu já consigo perceber que ele, por mais que ele não tenha muita noção ainda do que é certo e errado, ele já tem coisas ruins que ele carrega, sabe? E ninguém ensinou. É natural, da natureza, realmente. Por isso que a gente fala que é da natureza humana, né? E que é a natureza que veio com a queda. Mas isso é o assunto para outro vídeo. O que eu quero frisar muito com você hoje é sobre o amor de Deus e o quão amado você é. Eu espero, meu desejo com esse vídeo é te dar um pouquinho de uma noção ou te trazer a reflexão de que Ele te ama incondicionalmente. Que não importa os seus erros e o seu pecado, o amor dele não muda. Jesus veio ao mundo para te salvar. E ele veio te salvar, sabe do quê? De viver uma vida sem ele. Com tudo que aconteceu lá no início, com a queda, com a separação do homem de Deus, Deus tinha que trazer o homem de volta, porque ele nos criou para ter relacionamento conosco. E no momento em que esse relacionamento é quebrado, a gente não consegue voltar para ele sozinho. E Deus faz de tudo para mostrar, e tá todo o tempo, a gente vê lá em Êxodo, ele tão vivo, né, tão presente ali com Moisés na escolha do povo, na instrução do povo, na construção do tabernáculo, para que ele habitasse no meio dos homens, antes mesmo que Jesus viesse, e a gente consegue perceber Deus escrevendo toda a história do Velho Testamento ao Novo Testamento, como Jesus chega. Tudo estava sendo preparado para a vinda de Cristo. Então Deus estava se preparando para que ele viesse, para que ele morresse na cruz, para que ele fosse o sacrifício perfeito que pudesse nos trazer de volta à vida, para que pudesse nos aproximar dele, dar livre acesso à sua presença novamente. Porque antes, somente os sacerdotes poderiam estar, né, na presença de Deus, porque tinha todo um processo de santificação, de purificação, que para que eles não fossem mortos quando chegasse a presença de Deus. Né? A presença de Deus é bizarro, assim, era muito forte. Então, se você estivesse, chegasse de modo incorreto ou impuro, né, você não aguentava ficar ali. Então, no momento que Jesus queria relacionamento com Deus, queria relacionamento com todos, com toda a humanidade, sabe? Então, ele viu que para voltar a conseguir ter um relacionamento com o homem, somente ele mesmo seria o sacrifício perfeito para isso, porque ele conseguiria viver uma vida correta, viver uma vida sem pecado e conseguiria nos salvar. E ele nos salvaria de uma vida sem ele.
Ele nos deu a chance e a escolha de estar com Ele novamente. Nos deu livre acesso a Deus. E Ele fez tudo isso porque nos ama incondicionalmente. Então, uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Eu falei isso em outro vídeo por aqui. Eu trouxe até duas palavras que foram usadas para amor no grego, na descrição da Bíblia, era phileu e agapão. E essas duas palavras são bem importantes porque descrevem intensidades diferentes de amor. Phileu é uma intensidade de amizade, sabe? Aquele amor, aquela afeição que a gente tem por alguém, pelo nosso amigo, é assim. E agapão, ele significava um amor muito profundo e sacrificial, sabe? De alguém que se entregaria, de alguém que se entrega completamente, se doa, sabe? Eu definiria esse agapão como um amor profundo que a gente sente pelos nossos filhos. Eu acho que a paternidade e a maternidade é a melhor expressão de um amor tão profundo assim, de que eu acho que é o maior amor que a gente consegue conhecer nessa vida, é o que a gente sente pelos nossos filhos. Então, se você ainda não é pai ou mãe, pense na pessoa que você mais ama ou faria de tudo para essa pessoa. Talvez seja algo mais perto disso. Para você ter uma noção, né, do que seria o agapão. Mas seria um amor sacrificial, um amor de devoção, assim, sabe? E filé é um amor de amizade, de afeição. E todo o tempo a Bíblia em que ela se refere ao amor de Deus por nós, ela se refere com agapão. Então, quando foi escrito que Deus amou ao mundo de tal maneira, o amor aqui está sendo usada a palavra agapão, que significa amor sacrificial, amor de doação completa, um amor profundo. Então, significa que Deus amou profundamente o mundo. Isso é muito legal. Eu vou ler outros momentos também em que é usado, todo momento que é usada a palavra amor referente ao amor que Deus sente por nós, é usada a palavra agapão, tá? Para entender que é um amor profundo, muito profundo. Eu queria ler com vocês 1 João, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, e o 19 também. O amor de Deus por nós é conhecido nisto, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que sejamos salvos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou a seu Filho em propiciação por nossos pecados. E o versículo 19 diz assim: assim que nós amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Consegue ver nesse versículo, nesse capítulo, é que Deus nos amou e ele se entregou por nós quando ainda éramos pecadores, estávamos distantes dele, quando ainda éramos indignos. E não que agora nos tornamos dignos, mas agora nós temos a oportunidade. Ele se entregou lá na cruz por nós, ele deu tudo dele. Ele deixou toda a sua glória lá no céu, ele se transformou em um ser humano, ele coube dentro do ventre de uma mulher. Ele nasceu, foi criança, foi bebê, foi adolescente, foi um adulto e ele cumpriu o propósito dele. Jesus veio, se entregou por nós. A morte de Jesus, todo o sacrifício, as dores que ele sentiu são absurdas. A aflição, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, quando a gente pensa, mas era Jesus, era Deus, né? Aí você pode pensar que pode ter sido leve, assim, né? Ele já sabia o que ele carregava, o que ele ia fazer. Mas a gente sabe que antes dele ser pego pelos soldados, e ele suou sangue no jardim de Getsemane, e ele orou a Deus dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, a gente sabe pela ciência é que se uma pessoa soa sangue, é porque ela está em extrema aflição para você soar sangue. E se você também for estudar mais a fundo sobre como foi a morte de Jesus, como foi todo o processo até ele ser crucificado na cruz, é bizarro. O sofrimento é imenso, 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 imenso. Ninguém faria isso se não fosse por amor. Ninguém faria isso se não soubesse o que estava carregando, sabe? A prova do amor de Deus foi a entrega de Jesus na cruz. E ele ressuscitou no terceiro dia, porque
o salário do pecado é a morte e ele não havia pecado. Então ele não podia receber um salário de morte, sendo que ele não tinha pecado, né? Então ele ressuscita ao terceiro dia. Uma das coisas que comprovam que Cristo é o Filho de Deus é a sua ressurreição. No momento em que Jesus ressuscita, ele prova que ele era o Filho de Deus e ele prova que nele não havia pecado. E é por conta dessa ressurreição que nós recebemos o acesso livre a Deus. Né? Então, ele pagou por todos os nossos pecados. Né? Ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu acho muito legal que esse livro aqui, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, não sei se eu falei certo, ele era ateu, o Lee, ele era ateu, ele é um jornalista, e hoje ele é pastor. Mas ele era ateu e a esposa dele se converteu ao cristianismo. E ele ficou, o que está acontecendo? Né? Ele começou a se perguntar. E aí, nesse livro aqui, que eu ainda estou lendo, é muito bom, ele traz toda a pesquisa que ele fez acerca da existência de Cristo para comprovar que realmente Cristo existiu e que realmente ele era filho de Deus. E eu acho muito legal que um dos pontos que ele traz sobre a ressurreição de Cristo é que uma coisa é certa: ninguém morre por aquilo que não acredita. E os discípulos, a maioria deles se tornaram mártires, né? Eles morreram por Jesus, pelo Evangelho. E no momento em que Jesus morre lá na cruz, eles ficam tristes, eles não entendem direito o que está acontecendo, como assim ele morreu. E eles saem tristes, assim, até desanimados, sabe? E dias depois, eles estão animados e passa aquele período de 40 dias em que Cristo esteve com eles, ressurreto, em que eles encontraram Cristo ressurreto. Eles recebem o Espírito Santo em Pentecostes, na festa de Pentecostes, e logo após o Evangelho é propagado, começa a ser propagado pelo mundo. E eles começam a viajar e, descendo, eles morrem por amor a Cristo. E o Lee fala que ninguém morre por aquilo que não acredita. E uma das provas da ressurreição de Cristo é que os discípulos, eles viram Cristo ressurreto. Eles, quando Cristo morre, eles ficaram bem desanimados e não entenderam o que aconteceu. Só que pouco tempo depois, o evangelho começa a ser propagado. E essas pessoas morrem por amor e pelo conhecimento do evangelho, por Jesus. E então a gente tem todas as cartas escritas por Paulo, por João, por Pedro. Então nós conseguimos ver que Cristo é o Filho de Deus, sabe? Que ele ressuscitou verdadeiramente, que ele morreu naquela cruz com muita angústia, muitas dores, mas que ele venceu a morte por amor a nós, completo amor a nós, para nos salvar de viver uma vida sem ele. Então, eu queria trazer essa reflexão, esse vídeo, para a gente pensar junto sobre quão grande é o amor de Deus por nós e pensar o que nós faríamos se conseguíssemos compreender que alguém nos ama absurdamente assim. Como nós responderíamos a esse amor, como nós respondemos a esse amor. É isso, gente. Queria compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Beijo, Deus abençoe.